súmulas do TST, súmula 28, indenização. No caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data da primeira decisão que determinou essa conversão. Para a questão também, Maria, aquela súmula que eu não lembro decorado o número, que diz que não se constitui julgamento extra petita quando há apenas pedido de reintegração e o juiz converte, entende que condena não na reintegração, e sim na indenização dobrada. Porque, neste caso aí, entende que a indenização dobrada ela é consequência da impossibilidade da reintegração por algum motivo, tá? Mas o direito ele está latente, tanto é que o juiz condenou, por isso que não é considerado uma sentença nula por julgamento extra petita. Tá. No caso aqui, interessante porque o direito à reintegração existe, e na maioria dos casos, só existe o direito à reintegração, né? São exceções os casos em que a pessoa pode pedir a indenização no lugar da reintegração. E aí o juiz pode dar a indenização com base no 469 da CLT, então realmente não teria por que anular a sentença. E aí, nesse sentido, se há o direito à reintegração, então, cabível realmente até a data da decisão que determinou a conversão. Isso mesmo. Até porque, Maria, é só a gente pensar na prática. Suponhamos que o reclamante ele está voltando do acidente de trabalho, né? Ficou comprovado, tudo bonitinho, ele ficou afastado, recebeu o benefício acidentário, o benefício previdenciário acidentado, Código 91, tudo mais. E a gente sabe, quando ele retorna, ele tem garantia de emprego, eu gosto de chamar de garantia provisória de emprego, porque não é uma estabilidade, a palavra estabilidade, ela denota a indeterminação. Quando é por prazo determinado, eu prefiro a nomenclatura garantia provisória de emprego, porque ela vai durar um determinado tempo. Mas, enfim, ele tem essa garantia provisória de emprego por pelo menos 12 meses, né? Nos termos da Lei 8.213/91. Só que, quando o juiz foi proferir a decisão, por conta de toda a demora do processo, né? Não teve liminar, não foi concedida liminar e etc., quando o juiz veio proferir a decisão de mérito, já tinha ultrapassado o período da garantia provisória de emprego, ou seja, já após um ano. Como é que o juiz iria reconhecer o direito? Como ia determinar essa reintegração? Ia ficar aquela história leva, mas não ganha? Então, a solução é exatamente essa. Você tinha direito, sim, à garantia de emprego, porém, eu não posso te reintegrar, porque, por exemplo, já ultrapassou o período dessa sua garantia provisória de emprego. O que é que eu posso fazer para você não ficar a ver navios com o direito que foi realmente infringido? Eu vou converter essa sua reintegração em indenização dobrada. Ou, por exemplo, também na hipótese em que o juiz reconhece a garantia de emprego, mas ele percebe ali, pelas provas do processo, pela instrução, que há uma situação de extrema animosidade entre as partes reclamante e reclamado, de tal sorte que não é recomendável essa reintegração. O que é que o juiz faz? Converte a reintegração em indenização dobrada. Razão pela qual seria realmente muito esdrúxulo se essa conversão fosse uma situação de julgamento extra petita que induz na nulidade da sentença. E aí as duas questões que tem, Maria, para concluir essa súmula a primeira, no caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, o direito aos salários é assegurado até a data do ajuizamento da reclamação trabalhista. Nós sabemos que isso está incorreto, porque até a data da primeira decisão que determinou essa conversão. E a segunda, no caso de se converter a reintegração em indenização dobrada, os direitos aos salários, o direito aos salários é assegurado até o trânsito em julgado da decisão que determinou essa convenção. Também está incorreto, porque vai ficar adstrita até a primeira decisão que determinou essa conversão. Ok?
ok? Interessante. Só para pontuar essa questão aí da garantia provisória e da estabilidade, de fato, eu concordo com você também, prefiro usar a garantia provisória de emprego. A única estabilidade que a gente teria seria decenal, que já a gente sabe que já caiu em desuso, então todas as outras seriam formas de garantia provisória. Mas a maioria dos doutrinadores não faz essa distinção, né? Eles acham que é tudo estabilidade. Exatamente, quem faz essa distinção é o Godinho. Ele faz bem claramente e ele explica exatamente desse jeito. Por isso que eu te digo, isso não são palavras minhas, né? Ele traz exatamente essa assertiva. E ele traz esse exemplo que você disse. A única estabilidade que houve na seara do direito do trabalho, em se tratando de empregados de empresas particulares, era a garantia decenal, que ela caiu em desuso por conta da Constituição de 88, quando todos os empregados eles são obrigados, né, ao regime do FGTS, que antigamente era optativo. Então, se você não optasse, depois de 10 anos você tinha a estabilidade no emprego. E aí ele diz que, hoje em dia, estabilidade e estrito sensu só existe mesmo para servidores públicos, que adquirem estabilidade até por determinação constitucional após 3 anos de efetivo exercício, se forem devidamente aprovados no estágio probatório. Ele até elenca também que, no caso dos empregados públicos, eles também não têm direito a essa estabilidade de estrito sensu, porque eles podem, sim, serem dispensados desde que motivadamente, porque ele diz que, no entendimento do STF, e aí eu acho que o primeiro voto nesse sentido foi da ministra Carmen Lúcia, não tenho certeza, é exatamente nesse sentido, de que, ora, se o indivíduo, para ser contratado, ainda que pelo regime seletista, ele foi obrigado a submeter-se a certame público de provas ou de provas e títulos, para ele ser dispensado, o mínimo que deve ser dado a esse indivíduo é o direito de ter uma motivação decente para esse ato de dispensa. Súmula 29, transferência. Empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Transferido para um local mais distante, ele gastava R$ 5 por dia de passagem ida e volta e passou a gastar R$ 10 por dia de ida e volta, essa transferência por ato unilateral, diga-se de passagem, do empregador, ele diminuiu o poder aquisitivo do salário dele, né? Teve o condão de infringir o salário dele, razão pela qual essa diferença, esse suplemento, deverá ser arcado pelo empregador. Tem até uma questão aqui que diz assim, ó, empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais distante de sua residência, tem direito a suplemento salarial correspondente ao acréscimo da despesa de transporte. Mais uma transcrição ipsis literis numa questão de prova. Então, súmula 30, intimação da sentença. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento, artigo 851, parágrafo 2º da CLT, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Isso aqui é muito importante por conta de não se perder prazo, né? Mas aí é tranquilo. Ó, se o juiz não juntou no prazo, intima a partir de quando vai começar a contar o prazo. E o juiz tem que prazo para juntar? 48 horas. Uma questãozinha, é antiga, de 2015, mas é bom para a gente ver que cai. É uma súmula bobinha, mas cai. Ó. Ele diz exatamente o que a súmula assevera. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. E a outra questão diz assim, ó, olha a nuance dessa outra, Maria. Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de instrução e julgamento, o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença. Essa segunda está errada, porque não é contado da audiência de instrução e julgamento.
Claro, se o juiz julgar na própria mesa, assim que acaba a instrução, tudo bem. Mas isso é coisa muito rara de acontecer. É da audiência de julgamento. Olha que... Súmula 32, abandono de emprego. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. que aconselhava as empresas? Passou esse período, ele não voltou, manda um telegramazinho para a casa do sujeito, ou mesmo uma carta com aviso de AR, né? O empregador se precaver, porque o ônus de provar que não queria voltar é do empregador, ok? Súmula 33, mandado de segurança, decisão judicial transitada em julgado. Não cabe mandado de segurança de decisão judicial transitada em julgado. Essa aqui é aquela moda de usar o mandado de segurança para tudo e qualquer coisa que não tenha o que fazer, né? E não faz sentido porque não é um ato coator. O mandado de segurança é para assegurar, né, direito líquido e certo, não amparado por habeas datas ou habeas corpus, e a decisão judicial transitada em julgado, o remédio jurídico que cabe para ela seria uma rescisória dentro... 36. Custas. Nas ações plurimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global. Ok, não tem muito o que dizer, só que tem duas questões. Uma diz assim: nas ações plurimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global, é a transcrição da própria súmula, né, para a questão, e a outra, nas ações plurimas, as ações incidem sobre o valor correspondente a cada um dos autores, de forma isolada. Uma que é diametralmente oposta à própria súmula. Súmula 39, periculosidade. Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade. Lei 2.573, de 1955. Aí aqui, Maria, já vamos acrescentar a súmula 212 do STF, que ela diz claramente que tem direito ao adicional de serviço perigoso o empregado de posto de revenda de combustível líquido. Aí tem duas questõezinhas aqui. A questão 1 é entendimento simulado do TST, que os empregados que operam bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade, caso não fornecido o EPI adequado. Isso está errado porque não existe EPI do mundo que proteja contra um perigo de explosão. Né? O EPI é no caso da insalubridade. 2. A jurisprudência uniformizada do TST reconhece o direito dos empregados que operam bomba de abastecimento de gasolina ao adicional de insalubridade devido à exposição do benzeno. Eu até que gostaria que houvesse, mas a gente sabe que não. A jurisprudência é no sentido de direito ao adicional de periculosidade. Súmula 43, transferência. Presume-se abusiva a transferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 469 da CLT, sem a comprovação da necessidade do serviço. Súmula 44, aviso prévio. A cessação da atividade da empresa com o pagamento da indenização simples ou em dobro não exclui por si só o direito do empregado ao aviso prévio. Súmula 45, serviço suplementar. A remuneração do serviço suplementar habitualmente prestado integra o cálculo de gratificação natalina prevista na Lei 4.090 de 62, que é o 13º. Em que pese a súmula dizer que a remuneração do serviço suplementar habitualmente prestado integra o cálculo da gratificação natalina, o que a gente vê é que, mesmo se você fizer hora extra por um mês, em sendo ela remunerada, vai integrar proporcionalmente esse mês a gratificação natalina. Isso é o que a gente tem visto. Então, esse habitualmente prestado, na verdade, quer dizer prestado em qualquer mês, na minha opinião. Súmula 46, acidente de trabalho. As faltas ou ausências decorrentes de acidente de trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias e cálculo da gratificação natalina.
Aqui tem uma ressalva, né? Porque tem um período que a pessoa fica 6 afastada. meses. Isso, exatamente. Artigo 133 da CLT prevê que perderá o direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, tiver percebido da Previdência Social prestações de caráter de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, aqui, 2 aspectos, ó. A perda das férias ocorrerá se o intervalo de 6 meses de licença médica se der dentro do mesmo período aquisitivo de férias. Período aquisitivo cada 12 meses em que o trabalhador labora, e ao final do qual ele adquire direito às férias. Segundo é que a perda das férias só ocorre se o afastamento for por tempo igual ou superior a 6 meses, ainda que descontínuo, e se deu encaminhamento ao INSS percepção de auxílio-doença, comum ou acidentário. Se ele teve vários afastamentos pequenos sem encaminhamento ao INSS, não haverá soma dos períodos para aferição da perda do direito às férias. Súmula 47. Insalubridade. O trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Isso aqui é interessante porque, no caso da periculosidade, salvo engano, o caráter intermitente também não afasta, mas tem que ter muito cuidado com essa nuance, né? Porque se for eventual mesmo, não dá direito. Aí tem que ver o que é o caráter intermitente e o que é a eventualidade. E eu tenho visto muitas decisões, eu tenho visto ultimamente não, né? Eu vi que ultimamente não tenho mais entrado muito no site do TST para ver, mas tem muita decisão lá que ele diz o seguinte, Maria, que o fato do empregado adentrar, por exemplo, naquelas câmeras frias ou contêineres congelados, por simples 1 minuto, 2 minutos, durante 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, já é uma situação que, nada obstante ser intermitente, dá direito à percepção do adicional de insalubridade, porque o que é que eles dizem? Não é a questão dele ter entrado e passado 1 minuto lá dentro, ou 2 minutos, ou ter entrado 2 ou 3 vezes, ou 50 vezes ao dia. É a questão do choque térmico. Isso é o que é importante. O cara sai, por exemplo, vou falar aqui em São Paulo, no dia quente, no dia de temperatura de 25 graus, né, que é a temperatura ambiente, aí entra numa câmara dessa fria, sei lá, container congelado, que está na temperatura de menos 5 graus. Então, esse choque térmico, quando ele entra, ele sai da temperatura quente para a fria, e vice-versa, quando ele retorna da fria para a quente. Então, isso é que vai adoecer o indivíduo. Porque tem muita gente que consegue viver em temperaturas baixíssimas e não é isso que causa a doença. O que causa a doença é o choque térmico. Por isso que essa súmula ele diz que, mesmo que esse trabalho em condições insalubres seja em caráter intermitente, essa circunstância por si só não retira o direito, né? Porque você tem que analisar outros aspectos, além dele entrar e sair, por exemplo, nesse frio, né? Nessa condição insalubre, tem que analisar outras questões nos autos. E aí, a maior análise é a questão da perícia feita pelo médico do trabalho ou engenheiro do trabalho determinado pelo juiz, salientando que também a perícia não vincula o magistrado. Ele vai analisar todas as provas existentes nos autos. Súmula 48. Compensação. A compensação só poderá ser arguída com a contestação. Olha aí, lembra? Naquela primeira súmula não falava, nessa agora fala. Eles bem podiam juntar as duas súmulas e botar numa só, não era, Maria? Aí, a compensação na Justiça do Trabalho será restrita às dívidas de natureza trabalhista e ela precisa ser arguída em contestação. Súmula 50. Gratificação natalina. A gratificação natalina, instituída pela Lei 4.090 de 62, é devida pela empresa cessionária ao servidor público cedido enquanto durar a cessão. Não importa se o cara está trabalhando, é só a gente pensar.
Eu sou empregado da a empresa, por exemplo, de água aqui de São Paulo, que é a Sabesp. Eu sou empregado público da Sabesp, mas aí eu fui cedido ao TRT. Não importa se quem está pagando meu salário é o TRT ou a Sabesp, porque você sabe que no Instituto da Seção o salário pode ser pago tanto pela cessionária quanto pela cedente, tá? E tem ocasiões em que você recebe da cessionária apenas a gratificação e a cedente paga seu salário. Não importa, o 13º, que é a gratificação natalina, vai ser recebido de todo jeito, não tem problema quanto a isso.